seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, externar minha gratidão a Deus por mais uma vez estar aqui com os irmãos no canal Rascunho DBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nessa oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, lição da classe dos jovens, né? Nesse último trimestre estamos estudando sobre a liderança da Igreja de Cristo, né? Os jovens estão estudando sobre essa temática. Um tema interessante. Nós na lição passada falamos sobre a liderança de Davi, as nuances, os sobes e desces de Davi, como ele pegou a liderança da mão de Saul, não é? Foi Samuel, depois os conselheiros, os anciões foram procurar em Ramá a Samuel. Ele já estava velho de idade, seus filhos estavam fazendo o que não era reto aos olhos do Senhor, não é? Não seguir os caminhos do pai. Logo, os anciões, os líderes daquela época, os líderes religiosos das comunidades foram falar com ele: ó, você está velho e precisamos de um rei, teus filhos não estão seguindo os teus caminhos, não é? E assim foi, diz o texto, que ele teve que tomar providência, ok? E no capítulo 16 de Samuel, não é? Nós vamos ver Deus falando sobre a liderança de Davi. Isso já vaticinado estava no Salmo 89, verso de 1 a 4, verso 3 e 4 ou melhor, que também o livro de Atos capítulo 13 faz menção, ok? Vários outros textos, mas nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, né, que tem como título a liderança de Salomão. Salomão, como todos já sabem, se não sabe, veremos saber agora, ele era filho de Davi, ok? Filho de Davi com Betseba. Betseba, mulher de Urias, né? Foi daí o fruto, uma problemática que ele teve na sua vida, né? Muito bem, que foi quando ele pecou contra o Senhor. Um dos pecados dele foi esse, e esse foi que abalou as estruturas de toda a sua vida. Foi tanto que a Bíblia diz que a espada não se apartaria da vida da casa de Saul, ou de Davi, da casa de Davi, certo? Mas a liderança de Salomão nós vamos estar estudando agora, ok? A palavra Salomão deriva do hebraico Shelomão, que significa pessoa pacífica. E sobre as ordens do profeta Natan, ele recebeu o nome de Jedidias. Então tinha dois nomes, Salomão e Jedidias, certo? Jedidias significa amado por Jeová, ou amado por Yahvé, não é? 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 24 e 25. Mas Salomão foi o nome que prevaleceu, né? O nome chamado, assim chamado por 300 vezes no Antigo Testamento, né? Salomão, o nome Salomão aparece 300 vezes no Antigo Testamento, ok? Ele era filho de Davi, como eu disse, né? Davi teve muitas mulheres e muitos filhos também. Davi foi o 10º filho, não é? De Davi. Salomão foi o 10º filho de Davi. Sua mãe era a bela Betseba, né? Que já havia tido um filho de Davi, resultado do adultério que ele cometeu, né? E esse menino morreu logo após o nascimento, né? E, enfim, mas sua mãe foi escolhida aí, ela foi colhida lá no harém de Davi, depois do assassinato de Urias, marido de Betseba, né? E assim sucessivamente. Então essa é a história da família de Salomão. Salomão teve 6 meio-irmãos, que nasceram em Hebrom, cada um de uma mãe diferente, não é? 2 Samuel, capítulo 3, versículo 2 a 3, certo, jovens? Nós temos aí, Saul e Davi tiveram uma origem humilde, né? Se encontrava em contraste com a vida de Salomão, que nasceu em palácio, né? Nasceu já em berço esplêndido, berço de ouro. Saul foi capaz de enfraquecer alguns dos seus inimigos de Israel, mas foi Davi quem realizou a árdua tarefa de unificar o país, né, ao derrotar seus inimigos. Isso eu comentei no vídeo passado, não é? E também
tive dando aula para os jovens da nossa congregação de pastoreio. Os jovens pediu para falar dessa temática e nós ministramos a eles sobre essa questão. Conforme também já trouxe um pouco da historicidade familiar, desse fundo histórico, não é, da vida de Salomão, certo? Então, nós vamos observar que Davi realizou as tarefas de derrotar os inimigos, mas aqueles que não foi aniquilado, Davi conseguiu confinar, né? E de fato ele derrotou 7 pequenos impérios para obter o seu poder total, né? Então Davi foi o guerreiro, rei perfeito, enquanto Salomão foi construtor, sábio perfeito. Davi era o guerreiro perfeito, rei guerreiro perfeito, e Salomão era o construtor, rei perfeito, né? Enquanto Salomão ele foi capaz de alcançar a época áurea de Israel, tornar-se o maior rei de Israel, o rei israelita, mas ele não podia ter feito isso sem o trabalho do próprio pai. Davi preparou tudo, entregou tudo para ele na bandeja, né? Entregou tudo. Davi unificou o império e assim Salomão recebeu poder sobre tanto o norte como também no sul. Então essa situação logo se desintegrou no reino do seu filho Roboão, que sem sabedoria criou condições de dividir o país em 2 partes: sul, que é Judá e Benjamim, e norte, que eram as 10 tribos de Israel, né? Então esse pano de fundo de histórico, o Egito, que era inimigo perene, havia sofrido várias derrotas, né, que o mantiveram no fundo do cenário dos 2 séculos aí. Isso permitiu que Salomão engajasse as suas extensas atividades. O Império Hitita, por exemplo, que é da Anatólia, que hoje é a moderna Turquia, né, também sofreu um período de derrota nas mãos dos frigianos e dos filisteus, né? Assim a Síria ainda era um poder nascente, e assim não interferiu nos avanços de Salomão. E o dia da Babilônia, por exemplo, ainda não havia chegado. Então Salomão tinha vizinhos encrenqueiros, mas não tinha rival verdadeiro, ok? Como ele chegou no poder? Como ele assumiu o trono, certo? Então é isso que vamos trabalhar doravante, tá bom? Vamos aqui para a lição propriamente dita, não é? Que a lição ela está dividida em 3 tópicos. Então nós temos a lição está dividida em 3 tópicos, e a leitura do texto bíblico, aqui a leitura bíblica em classe, está inserida em 2 Crônicas, capítulo de número 11, capítulo 1, versículo de 1 a 12, não é? Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, os capitões dos milhares e das centenas, dos juízes e todos os príncipes de Israel, os chefes dos pais. Foram Salomão a toda a congregação, e ele o alto que estava em Gibeão, né? Porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar de que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado em toda a tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação visitavam lá, né? Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, né? E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquele mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que queres, que te darei. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benevolência com Davi, meu pai, e a mim fizeste rei em seu lugar. Então, ele também tinha convicção que foi Deus que tinha colocado ele no lugar do seu pai, certo?
Nunca, na questão de Samuel, seus filhos não tinham chamado, ele colocou lá Joel, colocou outros camaradas lá que não tinha nenhuma vocação, filhos dele, né? Até porque não é todo filho de pastor que tem a chamada pastoral, certo? Esse exemplo de Samuel foi um deles, não é? Mas no caso de Samuel foi Deus que, no caso de Salomão, foi Deus que escolheu, assim como escolheu Davi, entendeu? E dá-me, pois, aí ele pediu ao Senhor, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar esse tão grande povo? Essa é a pergunta. Então Deus disse a Salomão, porquanto ouvi nisso o teu coração, e não pediste riqueza, fazenda, honra, nem a morte dos que aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria, conhecimento, poderes que pode julgar o meu povo, e sobre o qual te pus reis. Sobre a qual te pus reis. Então Deus confirmou que era ele. Né? Então a sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza, fazenda, honra, qual rei nenhum antes de ti e depois de ti não haverá. Então o homem os olhos de Deus tinham achado, ele estava no foco e no radar de Deus, né? E Deus o abençoou. Então Salomão, dentro de uma análise correta e coerente e rápida aqui, Salomão, ele era filho de Davi, eu já disse isso, né? Nós vamos observar que ele governou, então provavelmente de 971 a 931, portanto cerca de 40 anos, né? Isso vai confirmar em 1 Reis, capítulo número 11, verso 42. E ele era filho de Betseba, e seu nome significa pacífico, né? Também já trouxe isso no início do vídeo, certo? Ele foi sucessor de Davi, conforme também já disse isso, né? Então Salomão é um líder mais sábio na história, que eu acabei de fazer a citação aqui, e assim sucessivamente. Então, dentro da questão da sua liderança, nós vamos tratar agora aqui, ok? Dentro do canal Rascunho da IBD, tá certo? Vamos dar sequência ao que estamos tratando aqui, certo? Então, conforme eu disse, ele foi o terceiro rei de Israel, não é? E então o rei também era conhecido como Gedidias, né? E como era o coração de Salomão? Durante o período em que Davi esteve debilitado, antes de sua morte, houve uma intensa luta pelo trono, a oposição inicial de Absalão, que também pôde ser visitado na pessoa de Adonias, o mais velho filho dos sobreviventes de Davi. 2 Samuel, capítulo 3, verso 4, e 1 Reis, capítulo 1, verso 5, a seguir. Adonias conseguiu o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono. Observe que aqui já estava havendo uma disputa, né? Já estava nascendo o reino com crise. Então, quando souberam do plano de Adonias, os aliados de Salomão, tentaram de trabalhar para que Davi se lembrasse da promessa, e ainda não havia sido cumprida a respeito de Salomão. Observe que quem não estava no radar de Deus, quem não tinha sido a promessa, Deus não havia sido feito promessa para Joabe, nem tampouco para Joabe, não, para Adonias, e nem tampouco para Absalão, ou Absalom, né? Não tinha promessa para esses homens, principalmente para sobrinho trono, mas eles se oporam aí ao chamado, ao escolhido, que era Salomão, né? De que ele seria seu sucessor. Ou seja, 1 Crônicas, capítulo 22, versículo número 9 e 10. Assim Davi deu ordem acerca da ascensão do seu trono, e este foi coroado rei em Israel, né? Sendo ungido aí por Zadok, né? Então, faltava o rei Davi, que já estava avançado em idade, só dizer o que precisava ser feito, né? Então, durante esse período todo, como ele já estava habilitado antes da sua morte, essa luta pelo trono foi praticamente desnecessária, porque o Davi ficou quieto,
né? Se Davi se interpõe, já diz logo, quem foi escolhido para me suceder foi Salomão, então já tinha acabado, eu deduzo que já tinha acabado com o problema, né? Mas assim foi, até para engrossar um pouco o cordão da história, não é? E quando eles souberam disso, Davi foi e deu a ordem acerca da ascensão de Salomão ao trono, e esse foi coroado rei, sendo aí ungido pelo sacerdote Zadok em 1 Reis capítulo 1, versículo 28 a 39. Provavelmente ele foi coroado rei, não tinha mais do que 18 anos, então ele era jovem ainda, certo? E como foi o reinado de Salomão? Durou por cerca de 40 anos, né? E alguns estudiosos ainda discutem que seu período do reinado ocorreu aproximadamente de 971, conforme está na nossa revista, a 931, ou dentre 960 a 1920, sendo aí a primeira possibilidade mais provável, que é 971 a 931, certo? Logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções do seu pai e agiu de conformidade com a solidificação da sua posição, né, como rei, desmantelar as oposições, e assim foi que ele fez. Assim, após a morte de Adonias, Joabes e o banimento de Abiatar, Salomão passou a reinar sem oposição interna. Existiam essas oposições aqui, então quando Adonias e Joabe morreu, e o banimento de Abiatar também passou a dar uma tranquilidade para o Salomão reinar, ok? Então Salomão começou a liderar, herdou de Davi um extenso território, com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados. Durante o seu reinado, Salomão melhorou muitas as condições domésticas em Israel. O rei Salomão substituiu as antigas divisões tribais por uma divisão de um território de 12 tribos administrativas, né, dos quais cada um possuía um oficial comissionado pelo rei. Então essas 12 tribos administrativas, ele colocou cada um oficial, que seria hoje o subprefeito, vamos dizer assim, né? Um oficial comissionado, no caso, e esses territórios tinham a responsabilidade de prover o sustento para a corte durante o ano, né? Sendo então cada distrito responsável pelo suprimento de um mês. Cada mês é um distrito que supria o reinado, os custos que tinha ali administrativamente do reino. Então a lista de mantimento era bastante onerosa, né? Ou seja, pode ser consultada aí. Podemos observar que em 1 Reis capítulo 4, verso de número 22, eu vou ler esse texto, 1 Reis capítulo 4, verso de número 22, né? Nós vamos consultar agora esse texto aqui, tá certo? Pegue a sua Bíblia aí, 1 Reis capítulo 4, versículo 22, né? Vamos ler a Bíblia aqui para contextualizar mais, embasar mais a nossa fala aqui no canal, tá certo? Vamos lá, capítulo 4, verso 22 e 23, que diz assim, ó: E a provisão da mesa de Salomão para cada dia era 30 coros de flor de farinhas, e equivalia aí a 6.000 litros, né? 6.600 litros, né, de flor de farinha, 60 coros de farinha comum, que era cerca de 13.200 litros, né? E assim sucessivamente. Essa curiosidade é interessante, né? No versículo 23 diz assim: 10 bois cevados e 20 bois criados no pasto sem ovelha, sem contar os cervos e as gazelas e as cabras monteses e as aves cevadas, né? Porque ele exercia o domínio sobre todos os reis da região, que se estendia a oeste do Eufrate, desde Tífisa até Gaza. Tífisa quer dizer val, Gaza quer dizer forte, ok? Então observe que o texto bíblico aponta que a lista de mantimento era bem onerosa, né? Então era bastante coisa, e as tribos e seus governantes tinham que prover o reinado, ok? A corte do rei era bastante completa e organizada. Nós vamos trazer aqui agora essa organização, né, que era uma das qualidades de Salomão,
né, que era organizado. Então nós tínhamos aí seus auxiliares de governo, era chamado de príncipe, sendo eles, primeiro, Azarias, filho de Zadok, ele atuava como sumo sacerdote. Eliofere e Aías, que eram secretários, né? Josafá era encarregado dos registros, Benaia era o general do exército. Todos esses eram mantidos por aquelas tribos que eu falei, as 12 distritos que ele criou administrativamente. Zadok e Abiatar eram sacerdotes, né? Conforme eu disse, e Azarias era filho de Natã, como era supervisor dos 12 oficiais. Tinha os 12 oficiais das tribos, que eu falei, não é? E tinha um que era o supervisor geral, que era Azarias, filho de Natã, certo? Esses comissionados das unidades administrativas, né? Ele era o chefe desses 12 oficiais. Zebude, que era conselheiro do rei. Aizá, que era mordomo, né? Adonirão, que era supervisor do serviço forçado, superintendente, aliás. Adonirão era superintendente do serviço forçado, que foi utilizado por Salomão em suas realizações. Aí começou a dar problema, porque ele começou a escravizar o povo, né? No âmbito militar, o rei Salomão também fez melhoria significativa. Ele introduziu carros de batalha, cavalaria em seu exército, também promoveu novas estradas, estabeleceu fortalezas na fronteira que guardava as rotas do comércio, entendeu? Ele foi um grande comerciante, né? Em atividade comercial era o ponto forte do reinado de Salomão, certo? Então ele controlou todas as rotas comerciais, estabeleceu pontos estratégicos, não é? De atuação onde eles atuavam ali, lhe renderam muitas receitas, muito dinheiro, de modo que a prata se tornou tão comum em seu reinado quanto a pedra e o cedro, não é? Então fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riqueza nunca visto antes, né? Em Israel. Salomão conseguiu boas receitas através das taxas cobradas das caravanas que precisava cruzar o território, entendeu? Então era cobrado taxa quem passasse por ali. Naquelas cercanias eram cobrados, né? Seria hoje os pedágios, podemos assim dizer, ok? Então é interessante notar que ele foi um grande diplomata. Ele utilizou até mesmo os seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais. Então ele teve problema com as mulheres estranhas. Ele teve 1.000 mulheres e 700 mulheres e 300 concubinas, né? E isso possibilitou aquelas mulheres pagãs, possibilitou ele fazer acordos internacionais para a sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado, né, raramente Israel precisava se preocupar com alguma ameaça militar, porque todo mundo estava subjugado ali. O primeiro acordo comercial de Salomão foi feito com Irão, rei de Tiro, né? O primeiro acordo foi feito com Irão, rei de Tiro. E nele Salomão pagava anualmente o equivalente a 2.000 toneladas de trigo e 4.000 litros de azeite, né? 400.000 litros de azeite. Então era 2 toneladas de trigo, Salomão pagava pelo seu acordo comercial, e também 400.000 litros de azeite de oliva puro, em troca de madeira, de marmoreiro e suas construções, assim, certo? Hoje, dentro dos fatores escatológicos, arqueológicos, podemos ver que essas narrativas bíblicas, essas falas bíblicas, essas escritas bíblicas são confirmadas pela arqueologia, pelos arqueólogos mais respeitados que temos hoje em evidência, ok? O rei Salomão também firmou contrato, né, comercial com o Egito para o comércio de cavalos, de carro, e por sua vez as exportava os heteus e os sírios, obtendo lucro com isso, né? 1 Reis capítulo 10, verso número 28 a seguir. Então, a atuação comercial que trouxe mais lucro para Salomão foi o seu comércio marítimo, né? Onde os seus braços navegavam pelo mar, né? Onde os seus barcos, aliás, navegavam pelo mar, na região do Mar Vermelho, o Oceano Índico, chegando até o Ofir, né? Tais viagens poderiam durar cerca de 3 anos
de até 3 anos aproximadamente, não é? Quando considerar a receita anual proveniente das estratégias comerciais, as taxas que recebida pelo tráfico de madeiras, ou de mercadoria, dos impostos que recebia da população, não é? Em todo o território que controlava, estimava-se que a soma atingia um nível excepcional, colocando Salomão como um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. A construção do templo e outros edifícios do rei Salomão, certo? Todas as construções realizadas durante o reinado do rei Salomão, certamente o templo de Salomão, o templo de Jerusalém é o mais importante deles, né? E conforme a promessa do próprio Deus, Salomão executou o projeto de seu pai de construir o templo, né, para abrigar a Arca da Aliança. Isso ele começou cumprindo os primeiros períodos do seu reinado, né? Para obter a mão de obra necessária, Salomão recorria ao trabalho forçado. Isso começou a dar problema, né? Ele fez e colocou os cananeus na condição de escravo, né? Então aqueles inimigos ele subjugou, trabalhava lá no reinado, né, como escravo do Estado de Israel, conforme está escrito no capítulo 9, versículo 20 e 21 de 1 Reis. Capítulo 9, versículo 20 e 21 de 1 Reis. Todavia, o número de trabalhadores cananeus era insuficiente para suprir os seus planos. Então ele recrutou a israelitas para tal tarefa, obrigando-os também a um tipo de trabalho forçado. Até aí ele começou a forçar já os israelitas mais pobres, né? Então essa medida foi bastante impopular. O fato é que ficou evidenciado no episódio do assassinato de Adonirão, o superintendente dos grupos de trabalhadores, né? Nós vamos ver isso em 1 Reis capítulo 4, verso 6, capítulo 5, verso 13 a 18 e 2 Crônicas capítulo de número 2, versículos 17 e 18. O templo de Salomão construído ficava bem localizado no Monte Moriá, o lugar onde o rei Davi havia edificado o altar ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 24, verso 16 a 25, e 2 Crônicas 21, versículo 15 a 25. Então, podemos observar o tanto de informações que temos da história da vida desse homem proeminente, e teve também muitos problemas, se formos parar para pensar. Nós temos erros crassos aqui. Eu espero ainda poder comentar ainda nessa aula, tá certo? Provavelmente onde Abraão também, quando ele construiu o templo, provavelmente foi Abraão, onde Abraão sacrificou Isaac, né? Um dos estudiosos aponta também, foi ali, foi construído também o templo de Salomão, que Salomão construiu, aliás. Apesar de Davi ter coletado materiais para a construção, conforme está em capítulo 22, versículo 2 e 4 de 1 Crônicas, foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído, mesmo parecendo uma construção com uma dimensão modesta na atualidade, né? Então o edifício do templo representava uma construção grande na época, né? Media 30 metros de comprimento e 10 metros de largura, 15 metros de altura, né? Era uma construção para aqueles dias monstruosa, né? Grande, suntuosa, ou melhor. Sua construção levou um período de 7 anos para terminar. Quando concluiu a construção do templo, no 11º ano do seu reinado, Salomão aí planejou uma grande celebração. Se demorou 7 anos o templo, ele estava no 11º ano, então ele começou a construir o templo quando ele já tinha 4 anos de reinado, onde muitos sacrifícios foram oferecidos, dedicação ao altar ao Senhor, conforme vamos ver em 1 Reis 8, até o capítulo 8, capítulo 9, e 2 Crônicas 5, capítulo 5 até o capítulo 7, vai fazer essas tratativas. Dentre outros edifícios, construções construídas aí pelo rei Salomão, em Israel, vamos destacar algumas delas, né? Que ele construiu a Casa do Bosque do Líbano, tinha cerca de 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Um pórtico, né, de coluna que media 25 por 15 metros, né? E assim sucessivamente. Uma sala para o seu trono, onde ele realizava julgamentos, uma casa para a filha de Faraó, uma de suas esposas, cujo local possuía a imponência digna de filha de um monarca egípcio, né? E a própria residência de Salomão, que foi uma construção considerável
que acomodava cerca de 700 esposas e 300 concubinas, além dos escravos necessários que ali, dos servos necessários que ali trabalhavam. 1 Reis, capítulo 11, verso de número 3. Salomão também edificou Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo, né? Capítulo 9, verso 25. Então, Salomão se tornou um homem muito sábio, o homem mais sábio que se tem notícia da história, né? E quando vamos ler os registros do rei Salomão, onde o Senhor lhe apareceu, lhe perguntou o que ele jamais desejava receber. O que ele mais desejava receber, Salomão poderia ter pedido outras coisas, longevidade, riqueza, honra, não. O jovem rei pediu sabedoria, né? Um coração compreensível, né? Para governar com prudência aquele povo. Foi nisso que ele se sobressaiu bastante, né? Ele foi muito feliz dentro dessas questões aqui, ok? Um dos episódios que destaca aí a sabedoria de Salomão é aquele das duas mães que compareceram à sua presença, disputando um único recém-nascido, né? Isso é um assunto crasso, né, da história e um ponto muito forte da história da sabedoria salomônica, ok? Então o caso era bastante difícil, né, pois não havia nenhuma testemunha, e com muita sabedoria o rei Salomão propôs que o menino fosse dividido em duas partes. Diante da possibilidade da morte do seu filho, a verdadeira mãe preferiu entregar o menino à impostora, né, que estava querendo roubar o filho. Isso fez com que Salomão julgasse pela causa de forma impecável. Então, quem era ele logo, quem era a mãe, era quem permitiu, quem permitiu dar o menino, para não ver o menino morrer. E aí a impostora acabou tendo dificuldade, né? A sabedoria de Salomão também pode ser percebida em toda a literatura, né? Nós temos Salmos de Salomão, tem um livro pseudográfico que fala sobre os Salmos de Salomão, certo? E assim sucessivamente. Salomão compôs milhares de provérbios, cânticos, conforme Reis capítulo 4. E a profundidade dos seus provérbios aí também impressiona, de modo que a Bíblia relata que ele discorreu sobre as árvores, sobre os animais, sobre as árvores, sobre os animais, sobre as aves, répteis, peixes. Então ele falou de tudo um pouco. A Bíblia diz que Salomão tinha uma sabedoria que impressionava de tal modo que vinha pessoas de todos os povos e os reis da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Uma dessas foi a rainha de Sabá, que veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria do rei Salomão. Capítulo 4 de 1 Reis, versículo 34, que coaduna com Mateus, capítulo 12, versículo 42, né? A rainha de Sabá fez uma pergunta, um enigma a Salomão, e o rei respondeu inteligentemente todos os questionamentos feitos por ela, né? Então, deixando aí completamente impressionada com a sua sabedoria. Esse texto está em 1 Reis, capítulo 10, verso 8, né? Na ocasião, a rainha de Sabá presenteou Salomão com muitos presentes, além de 120 talentos de ouro, né? E enfim, então depois daí para frente ele começou a declinar, não é? Apesar de toda a sabedoria que Salomão tinha, tomou atitude que trouxeram os problemas graves. Dentre elas podemos destacar aqui o trabalho forçado do seu próprio povo, que submeteu o seu povo, as práticas comerciais internacionais que alguns foram feitos, fizeram com a idolatria, com que a idolatria entrasse no meio do povo, né? Pesada carga de impostos que ele sobrecarregou o povo para manter os seus luxos, né? E também a intensa poligamia, que foi o principal meio pelo qual os outros deuses começaram a ser considerados no território hebreu, né? Todas essas listas certamente com a sua vida conjugal mais merece destaque. Além da poligamia praticada por Salomão, suas esposas estrangeiras fizeram com que sua velhice ele praticasse adoração mistas, seguindo outros deuses. A partir do capítulo 11 de 1 Reis, nós vamos ver que ele ofereceu culto a Moloque, a Milcom e vários outros deuses, a Astarote, e enfim. Então ele teve problemas com essas mulheradas aí, com essas mulheres. Para o rei Salomão, o casamento fazia parte de uma estratégia, né? Então ele firmava muitas alianças através do seu casamento.
de seus casamentos. Foi assim que ele atingiu um impressionante número de 700 esposas, além de 300 concubinas. Essas esposas de Salomão, estava a filha essas esposas de Salomão estava a filha de Faraó, que na ocasião o Faraó do Egito lhe concedeu um dote na cidade de Gesem. Né? Algumas tradições árabes, judaica e eutípicas sugerem que Salomão também teve um relacionamento amoroso com a rainha de Sabá. Isso são teorias, né? Mas ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, a história de Salomão é uma história brilhante que tem muito conteúdo. Isso aqui são informações importantes para o aprendizado nessa lição de número 8, tá certo? Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um deles, cada um de vocês. Canal Rascunho DVD ensinando para transformar vidas.